feedback, pessoal. Então, vamos lá para o nosso conteúdo, tela compartilhada, material já disponibilizado para vocês lá no nosso Moodle. Aula gravando, então vamos lá, pessoal. Vamos que nós temos muita coisa para falar hoje, nós temos muito assunto aqui para discutir e é sempre importante aqui a participação de vocês. Bom, hoje nós começamos um outro assunto, então, vamos falar sobre o imóvel rural, formas de acesso à terra. Ou seja, né, nós vamos aí observar, nós vamos verificar tudo aquilo que a nossa legislação trata da terra. Né? E isso agora sim, sem tratar de questões históricas, sem tratar de questões geográficas, mas vamos ver de fato a propriedade rural. Vamos analisar de fato como se adquire a propriedade rural, né? E tudo aquilo que envolve essa aquisição da propriedade rural. Então é algo, né, que faz parte do nosso dia a dia, que faz parte da nossa realidade, que faz parte do estudo do direito agrário, né? Daquilo que é prático, daquilo que é contínuo e é constante. Então vamos lá. Primeiro ponto, né, nós vamos ter que compreender, nós vamos ter que relembrar o que é uma propriedade rural. Né? Para alguns, essa pergunta parece um pouco comum, mas não é. Né? Por que não é? Porque nós temos propriedades que estão localizadas em áreas urbanas que têm finalidade rural e vice-versa. Né? Então, ou seja, nós temos que compreender que pode haver uma indústria localizada numa área rural, né, que, na verdade, a finalidade dela não é rural, é uma finalidade industrial. Então, essa compreensão que nós devemos ter sobre a propriedade rural, essa definição legal do imóvel rural, ela está prevista lá no Estatuto da Terra. Né? Então, lá no artigo 4º, inciso 1º, vai definir que o imóvel rural ele é o prédio rústico, ou seja, aquele localizado ali numa área de exploração que é, logicamente, vinculada a extrativismo agrícola, pecuário ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através da iniciativa privada. Então é importante que nós relembremos aqui a definição de propriedade rural. Para eu poder compreender o que é uma propriedade rural, eu tenho que entender as suas características. Por quê? Olha só como é interessante. Pode ter, por exemplo, uma propriedade rural, né, lindeira, contígua a uma cidade, por exemplo, onde termina a cidade e começa uma área rural. O que separa a área rural da área urbana? Muitas vezes uma rua. Então nós temos que compreender, nós temos que ter aí em mente todas essas características de área rural. Né? E quando, por exemplo, se cria um loteamento, né? Quando, na verdade, se transforma uma área rural em uma área urbana. Né? Então, ou seja, quais são essas características? O que é que muda, na verdade, ali? Né? O que muda é a finalidade daquele imóvel. Então, o imóvel rural é um prédio rústico com localização da qual existe a destinação para a exploração de atividades agrícolas, pecuária ou agroindustrial. Então, são essas características que nós vamos observando que fazem, de fato, essa distinção entre o imóvel rural e o imóvel urbano. Além disso, a própria lei 8.629 de 93, que é a lei da reforma agrária, né? Logicamente que só existe reforma agrária de imóveis rurais. Né? Eu tenho desapropriação de imóveis urbanos, mas a reforma agrária só acontece em imóveis rurais. Então essa é uma outra característica. Né? Parece uma pergunta simples, mas não é. Né? Até porque quando nós tratamos da reforma agrária, e esse vai ser o nosso próximo assunto, né, nós temos que compreender que, obrigatoriamente, aquele imóvel tem que se destinar à exploração de atividades florestais ou vegetais, e, logicamente, também até mesmo aí pela criação de animais. Então, o artigo 4º da Lei da Reforma Agrária diz que, para efeitos desta lei, conceituam-se imóvel rural, no inciso 1º, né, como prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se define ou que se possa destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa,
vegetal, florestal ou agroindustrial. Vocês vão perceber que muda um pouquinho ali o conceito do próprio Estatuto da Terra, né? Mas o mais importante, e é o que eu digo, qualquer que seja a sua localização. Então percebam, eu posso ter um imóvel rural, muitas vezes encravado ali num meio urbano, é possível, por lei não é proibido, né? Se por lei não é proibido, é porque existe então essa permissibilidade. Então todos esses aspectos, eles devem logicamente ali ser considerados para que nós possamos compreender o que é de fato uma propriedade rural. Além disso, né, a localização ela é importante, é claro que é. Né? O que nós temos que compreender? Por mais que possa ser localizado em qualquer lugar, logicamente que nós temos os elementos basilares que compõem ali o imóvel rural, né? Como, por exemplo, a questão da sua destinação, da continuidade da área, da rusticidade do prédio e da localização. Então, todos esses aspectos são extremamente importantes para que nós possamos aí compreender o que é uma propriedade rural. Então, esses elementos são constitutivos da propriedade rural e da propriedade rural são então indivisíveis, são indisponíveis. Quando nós continuamos compreendendo este assunto, né, nós temos que observar aí qual foi a intenção do nosso legislador. Né? O nosso legislador, ele cria meios de compreensão, ele cria meios de distinção dos imóveis rurais dos demais imóveis que possam existir. Né? O imóvel industrial, o imóvel urbano, o imóvel residencial, o imóvel comercial. Então, essa distinção ela é extremamente importante, ou seja, distinguir as diversas espécies de imóveis. Para nós, aqui sobre o nosso estudo, o que interessa para nós é o imóvel rural. E o imóvel rural ele tem que ter características pela sua própria funcionalidade, pela função social do imóvel rural, que é produzir alimentos, que é produzir algo que seja de objetivo da sociedade como um todo, como uma característica alimentar. Então essa é a finalidade do imóvel rural. Né? O imóvel rural ele tem característica de produzir alimentos. Aí você vai falar, André, mas eu não posso ter um imóvel rural que não tem característica produtiva? Pode. Você pode ter um imóvel rural, por exemplo, com a finalidade de turismo. Você pode ter um imóvel rural com a característica de preservação ambiental. Né? Então, ou seja, a característica principal, a característica que cumpre a função social ali, num primeiro momento, é produzir alimentos. Mas eu tanto posso ter um imóvel rural com característica, por exemplo, e isso acontece cada vez mais, que é a busca, por exemplo, do ecoturismo, né? Ou também como a finalidade de simplesmente preservar o meio ambiente. Então, eu posso ter, por exemplo, comprar uma reserva ambiental. Eu não posso desmatar, eu não posso plantar, eu não posso utilizar de outros modos que vá, de alguma forma, prejudicar ali o meio ambiente. Então, a finalidade principal é produzir alimentos, ou seja, né, cumprir essa atividade agrária, mas também não há nenhum impedimento de que seja utilizada também de outros modos. Né? Em razão disso, por exemplo, né, o Francisco Rezec, que é um grande tributarista, olha só como nós vamos começando a observar aqui a interdisciplinariedade da matéria. Né? Eu vou começar a citar na aula de hoje autores tributaristas. Né? Estão aí inseridos sobre a questão de taxas, impostos, contribuições de melhoria e assim por diante. Então, o Francisco Rezec, ele diz que a atividade humana de cultivo de vegetais e a criação de animais, caracterizado pela presença de um processo orgânico de desenvolvimento desses vegetais e animais, sujeito às leis naturais e, portanto, não totalmente controlado pelo homem, cujos produtos, sendo coisas, são destinados ao consumo social em sentido amplo, ou seja, não somente o consumo alimentar. Né? E, logicamente, quando nós pensamos e quando nós aí tratamos da produção, né, da produção de riquezas,
da produção de commodities, né, que alavanca, logicamente, ali a produção de capital no Brasil, nós temos que compreender que isso gera riqueza, não só riqueza pela venda dos produtos, mas gera riqueza também pelo imposto que esses produtos pagam no momento da venda. Então, ou seja, essa contribuição econômica do agronegócio tanto é de forma direta como é de forma indireta, né? Se vocês assistiram, por exemplo, o Globo Rural domingo passado, vocês viram, por exemplo, que estão faltando máquinas. A pessoa quer comprar um trator, quer comprar uma colhedeira, quer comprar uma plantadeira, não está tendo para entregar. A indústria não está conseguindo produzir na quantidade e na necessidade que os produtores pretendem comprar, né? E nós estamos falando aqui, por exemplo, um exemplo citado lá naquela matéria jornalística, né? A pessoa comprou um trator e uma colhedeira por 3 milhões de reais. Então, ou seja, e não tem para entregar, e não sabe quando vai receber esse trator e aquela colhedeira. Ou seja, então, na verdade, é ainda assim um setor extremamente aquecido economicamente, que tem, logicamente, ali também, né, a sua política agrária. O que é uma política agrária? Ela funciona principalmente para a definição do imóvel rural, né? A política agrária, ela tanto define o imóvel, como também distingue esse imóvel dos demais imóveis, como eu já disse, comercial, residencial, industrial e assim por diante. Então, a partir do momento em que nós temos essa política agrária, nós temos também o interesse do Estado, o interesse da nossa nação, como meio de fomentar, de induzir, né, de subsidiar de alguma forma a produção agrícola no Brasil. Até porque nós sabemos que o Brasil produz alimentos não só para a população brasileira, né? Parte e grande parte do alimento produzido no Brasil, ele é exportado. Então, ou seja, outros países dependem do Brasil quando se trata de questões, né, de alimentação. Então, o importante é dizer aqui que a atividade agrária, né, olha, vou até grifar aqui, a atividade agrária, basta que essa seja uma das suas atividades precípuas que orientem o seu uso finalístico, ou seja, qual é a finalidade do uso da terra? É isso que se está colocando aqui, né? E dentro desse fato, dentro das legislações que nós temos a respeito, nós temos que citar aqui o que diz, por exemplo, o Marx, né? O grande doutrinador diz o seguinte, que por área há de ser entendido aquele terreno destinado ao uso rústico na agricultura e contínua. Significa, né, utilitas, isto é, deve haver continuidade na utilidade do imóvel. Então, não é aquele imóvel, por exemplo, que ele é utilizado sazonalmente. É aquele território que é utilizado constantemente, né, com essa finalidade produtiva, com essa finalidade que só pode existir em razão da presença ali da produção agrícola, pecuária ou outras atividades econômicas. Um outro fato que nós devemos observar, e aí distingue também a propriedade imóvel da propriedade imóvel, é em razão de como se adquire a propriedade, né? Não sei se vocês já viram isso em direito civil, mas a propriedade imóvel se adquire pela tradição. Ou seja, a propriedade imóvel se adquire pela entrega, pela posse. Então eu tenho um carro. Eu vendo esse carro, por exemplo, aqui, vamos escolher aqui. Eu vendo o meu carro para o Jorge. A partir do momento em que eu assino o recibo e eu entrego as chaves para o Jorge, ele já é o proprietário daquele veículo. Aí você vai perguntar, André, mas não tem ainda. Não tem ainda. O Jorge não passou, não transferiu o carro para ele. E pode ser que ele não transfira, o carro continue no seu nome. De quem é o carro? O carro é de quem tem a posse. A partir do momento em que ocorre a tradição, ou seja, a entrega do veículo para o Jorge, ele passa a ser o proprietário daquele imóvel. Agora, diferentemente, as propriedades imóveis são a propriedade se adquire de uma forma diferente. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma menina agora, vamos pegar aqui a Ana Laura. Eu compro um sítio da Ana Laura. Né? Quando é que eu vou ser o proprietário do sítio?
Eu posso, por exemplo, ser o possuidor a partir do momento que eu tomo posse. Mas eu só serei o proprietário quando? Quando for feita a escritura daquela propriedade. Quando houver um registro formal daquela propriedade, onde conste as suas dimensões, né? Onde conste ali o seu croquis, a sua forma, o seu mapa, e conste o meu nome como proprietário. Então é diferente. Olha, observem bem. Bens móveis se adquire a propriedade pela tradição, pela entrega. Bens imóveis se adquire a propriedade pelo registro. Exemplo, a Milena vai lá na loja e compra uma bicicleta. Tem documento de bicicleta? Não. Como é que eu sei que a Milena é a dona da bicicleta? Porque ela está andando com a bicicleta, porque a bicicleta está com ela. Isso é a tradição. Entregou a bicicleta para ela, a bicicleta é dela. Ah, André, mas tem a nota fiscal. Mas ninguém vai exigir que você apresente nota fiscal, né? Salvo, logicamente, alguma dúvida justificada para provar que você é dono de alguma coisa. Então, bens móveis são adquiridos pela entrega, pela tradição. Já os bens imóveis são adquiridos pelo registro. Então, esse é um fato importante. Olha só, o que nós temos que levar em consideração aqui é, né, a continuidade leva em consideração a atividade agrária e não os limites registrais de um imóvel rural. De tal sorte que o mesmo imóvel rural pode ser formado por 2 ou mais registros de matrícula imobiliária. Então, por exemplo, eu posso ter vários imóveis contíguos que têm registros diferentes. Então, eu comprei o sítio de um, tem lá uma matrícula. Comprei o sítio do outro, tem outra matrícula. É necessário ali unificar essas matrículas? Não. Né? Então, ou seja, né, de um sítio, por exemplo, eu sou o arrendatário, eu tenho um contrato de arrendamento. Eu sou o quê? Eu sou o possuidor, não sou o proprietário. Eu estou na posse, mas eu não tenho um registro daquela propriedade em meu nome, eu não tenho a certidão da matrícula daquela propriedade em meu nome. Então, por exemplo, eu tenho uma propriedade, eu sou o dono, eu tenho aquele imóvel registrado no meu nome. Eu arrendo o sítio vizinho. Então, ou seja, eu estou na posse dos dois, mas um é meu e o outro eu tenho o direito de uso por um determinado tempo nos termos do contrato firmado entre as partes. Pessoal, tem alguma dúvida sobre a aquisição da propriedade do bem imóvel para o bem imóvel? A distinção que existe entre as duas? Tem alguma dúvida? Muito bem, vamos continuar então. Olha só, então tratando desse tema, olha o que foi, olha o entendimento aqui que existe, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. Já se sedimentou entendimento de que o imóvel rural está associado à noção de unidade de exploração econômica voltada ao desenvolvimento de atividades agrárias, podendo ser formado por uma ou mais propriedades rurais. A propriedade rural é o que está relacionado à matrícula única definitiva. O imóvel pode ser formado por mais de uma matrícula, inclusive de proprietários diferentes, desde que digam respeito a áreas contínuas e contíguas, ou seja, uma do lado da outra, a que sejam exploradas de forma singular. Exemplo. Duas pessoas têm lá, né, cada pessoa tem a sua propriedade rural, tem a sua fazenda, e os dois proprietários, com as suas áreas distintas, arrendam para uma usina para que a usina plante cana. Né? Agora, aí na região de Turama, também estão plantando amendoim. Então, ou seja, o que vai acontecer? Os dois arrendaram a área. São áreas contíguas, ou seja, uma do lado da outra. O que a usina vai fazer? Ela vai deixar a cerca de divisão entre uma área e outra? Não, ela vai arrancar a cerca. Todas aquelas duas propriedades rurais, visivelmente, vão se tornar uma única propriedade. A usina vai, na condição de possuidora, né, porque ela não é proprietária, ela não comprou, ela arrendou. Ela paga uma renda para o proprietário da terra. Ela vai utilizar aquela área que é composta por duas matrículas diferentes, que tem dois proprietários diferentes, mas ela vai usar aquela área de forma unitária, como se fosse uma área só, que é o que está dizendo aqui no nosso slide. Ou seja, é aqui que está dizendo, olha só, o imóvel pode ser formado por mais de uma matrícula, inclusive de proprietários diferentes, desde que digam respeito a áreas contínuas e contíguas.
Então, e aí, logicamente, que nós temos lá, então, o quê? Uma exploração de forma singular. Essa exploração de forma singular tem como finalidade, tem como objetivo, né? Tem como finalidade, tem como objetivo a produção de bens de capital. No caso ali, né, açúcar, combustível e assim por diante. Então, todos esses aspectos estão diretamente aí relacionados com a produção alimentar em uma determinada área, em um determinado momento. Além disso, como já decidiu o STF, a existência de condomínio sobre o imóvel rural não impede a desapropriação-sanção, de acordo lá com o artigo 184 da Constituição. O que significa dizer? Eu posso ter uma propriedade que tem uma matrícula e ter vários donos diferentes? Pode também, não há nenhum impedimento. Então, seja, uma única matrícula pode ter vários proprietários? Pode. Exemplo, eu tenho um sítio e eu começo a vender partes desse sítio para outras pessoas. Mas são partes tão pequenas que não sai escritura. Exemplo, não se tira a escritura de área rural menor do que um alqueire e uma quarta. Um alqueire é formado por 4/4 de terra. Então, ou seja, se eu vendo um alqueire para alguém, ele não vai conseguir ter escritura, porque precisa ter uma área mínima de terra para que exista uma escritura. No caso, um alqueire e uma quarta. Então, ou seja, mas eu começo a vender lotes. Eu tenho um sítio e eu começo a lotear esse sítio. Eu vendo, por exemplo, 1.000 metros quadrados para cada um. Para vocês terem uma ideia, um alqueire tem, no caso aqui do estado de São Paulo, 24.200 metros quadrados. No caso de Minas é o dobro, é chamado de alqueirão. Tem 48.400 metros quadrados, um alqueire de terra. Ou seja, se eu vendo uma área dessa para alguém, ela não vai ter escritura, mas ela vai ser proprietária. De que forma? Vai ser uma propriedade condominial. Ou seja, assim como acontece, por exemplo, com um prédio onde você tem um apartamento. Você tem um apartamento num imóvel único. E isso pode acontecer também numa propriedade rural. Então vai ser averbado naquela escritura que já existe, que fulano de tal é dono de uma parte ideal, ou seja, é dono de um pedacinho ali dentro daquela propriedade. E este é um grande objetivo ali de que nós vamos observando no tocante a esse registro, essa aquisição da propriedade. Então esse é um aspecto que nós devemos aí sempre considerar. Como eu digo, quando eu expliquei para vocês, por exemplo, a dimensão de um alqueire, por exemplo, é porque existem essas diferenças entre os estados. Estado de São Paulo tem o chamado alqueire paulista, estado mineiro tem o alqueire, e assim por diante. Estado de Goiás tem o alqueire goiano e podem ter dimensões diferentes, conforme nós já vimos até nas aulas anteriores, em razão da própria política de preservação ambiental. Ou seja, no estado de São Paulo, por exemplo, 20% da área tem que ser preservada, enquanto na Amazônia Legal, 80% da área deve ser preservada. Então, isso também é algo extremamente importante que nós devemos aí considerar. Deixa eu ver. Isso aqui. Então, olha só, pessoal. Então, esse é um primeiro aspecto. Tá? Qualquer dúvida, me chame aí, perguntem. Nós vamos debatendo, nós vamos conversando aí sobre esse tema. Bom, um outro aspecto que nós devemos observar é a questão do prédio rústico. O que é um prédio rústico? Prédio rústico é todo aquele edifício que é construído ou destinado para coisas rústicas, tais como as propriedades rurais, com suas benfeitorias, e todos os edifícios destinados, por exemplo, para o recolhimento do gado, reclusão de feras, depósito de frutos, que são construídos nas cidades, vilas ou no campo. Então é importante lembrar dessas definições para que nós possamos aí observar a diferença entre uma área urbana e uma área rural. De acordo com o próprio Estatuto da Terra, nós vamos observando que o Brasil ele era predominantemente agrícola
E com o processo de formação das áreas urbanas, a área agrícola perdeu um pouco, inclusive perdeu população, porque nós tivemos aí o êxodo rural. Então esse é um outro aspecto que nós observamos quando nós tratamos aí desta situação, deste fato, né? Então, o prédio rústico, essa observação que nós temos sobre o prédio rústico, ele vai determinar que nós temos aí, então, divisões claras, nós temos aí definições claras entre o que é rural e o que é urbano, né? Visualmente falando, é isso que eu quero dizer para vocês, visualmente falando, nós temos essa distinção, né? Um outro aspecto que nós temos que observar para poder distinguir aí, né, o meio urbano do meio rural é a possibilidade das atividades produtivas serem flexibilizadas. Ou seja, né, eu tenho, por exemplo, a realidade observada no meio rural que faz aí a seguinte afirmação, né? O que o autor fala? Por exemplo, que o desenvolvimento da técnica da pecuária e a ampliação do universo das atividades agrárias em decorrência da própria sofisticação do homem e das suas exigências de consumo alimentar ou mesmo de vestuário. Então, ou seja, hoje, a visão do homem do campo que nós temos, é isso que o autor está dizendo. A visão do homem do campo que nós temos hoje é, por exemplo, diferente da visão do homem do campo dos anos 20, 30, 40, 50. Por que é diferente? Porque hoje nós temos a tecnologia aplicada na produção. Né? Hoje nós temos casas excelentes na zona rural, nós temos internet, nós temos conforto, nós temos segurança. Né? Você pode estar na sua casa, você acessa o seu sistema de câmeras e você vai ver o que está acontecendo lá na sua propriedade, lá na sua lavoura. Então, esse é um aspecto. Né? Antigamente as pessoas lavraram a terra com bois, com burros, né? Com equipamentos ali de tração manual. Hoje nós temos tratores de última geração, com ar-condicionado, com GPS, onde o operador só tem que colocar ali, né, só tem que colocar a definição do que tem que ser feito para que a máquina faça sozinha as coordenadas, né, no caso do GPS, para que a máquina não precise nem ser conduzida manualmente. Então, sobre todos esses aspectos é onde nós vamos aí observando que também muito se mudou, né, muito se melhorou sobre o aspecto da propriedade rural. A propriedade rural hoje ela tem essas características, né, características muito mais evoluídas do que existia no passado. Então, nós vemos essa realidade, nós observamos essa mudança de vida, essa mudança de convivência e até mesmo a mudança nos meios produtivos. O imóvel rural pode estar localizado em qualquer lugar, conforme nós já vimos. Então, eu posso ter um imóvel rural, por exemplo, no ambiente urbano? Posso. Se eu criar animais no ambiente urbano, se eu for autorizado por lei a criar esses animais no ambiente urbano, eu terei ali um imóvel rural. Então, qualquer lugar, seja no ambiente rural, urbano ou de transição. Isso porque a dinâmica territorial brasileira deixou esses limites mais diluídos do que na época da edição do Estatuto da Terra, né? E essa questão hoje ela é abordada em razão até mesmo das disputas judiciais e das alterações legislativas que existem sobre essa caracterização do imóvel rural. Então eu posso ter, por exemplo, um imóvel rural incrustado numa área urbana, né? Por exemplo, um parque de equitação, por exemplo, num bairro da cidade. Eu posso ter? Pode, desde que seja autorizado pelo plano diretor do município, não há nenhum impedimento de que exista, por exemplo, um centro de equitação numa área urbana. Um jockey clube, por exemplo, um local onde ocorrem corridas de cavalos, pode estar na área urbana? Pode. E ali dentro eu posso ter uma atividade rural? Posso também, porque pode se tratar de um prédio rústico. Então todas essas características elas devem aí ser observadas para que nós possamos compreender. Além disso, né, o Marx vem aqui e ainda acrescenta de que foi por efeito de incorporação do princípio da função social no texto constitucional brasileiro de que o Estatuto da Terra absorveu o critério da destinação
como elemento diferenciador do imóvel rústico para o imóvel urbano. Então, esse é um aspecto, a atividade principal que se pratica, a atividade econômica que ali se realiza, tem logicamente uma importância no tocante à definição se é um imóvel rural ou se é um imóvel urbano, né? E eu falei agora há pouco do Francisco Rezec, falei ali de que ele é um grande tributarista. Olha aqui o que diz esse parágrafo, né? As maiores discussões sobre a importância da localização do imóvel como critério definidor de sua natureza surgiram em torno de questionamentos sobre a incidência de impostos. O debate era relativo a áreas consideradas como urbanas, sobre as quais incidia imposto territorial urbano, IPTU, mesmo sendo imóveis considerados rurais, em razão da sua finalidade, razão pela qual da incidência do Imposto Territorial Rural, do ITR. Né? E esse debate, olha só como é interessante. Então, se eu tenho um centro de equitação no meio da cidade, aquela área paga IPTU ou paga ITR? Né? Se eu tenho uma indústria lá na zona rural, ali vai pagar IPTU ou vai pagar ITR? Isso é importante? Isso é importante. Por quê? Porque o ITR é mais barato, o Imposto Territorial Rural é mais barato do que o IPTU. Né? Por exemplo, eu não pago nem 1/10 de ITR do que eu pago do IPTU da minha casa. Ou seja, a minha casa, que é um imóvel urbano muito menor do que a minha propriedade rural, paga um imposto muito maior. Então, é importante essa caracterização do imóvel, se ele é urbano ou rural, inclusive para a caracterização do tipo de imposto que esse imóvel vai pagar, se é o IPTU ou se é o ITR. Então, essa é uma outra característica que nós observamos. Então, olha só o que diz o artigo 29. O debate decorria do Código Tributário Nacional, que, ao tratar do tema, não adotou a determinação, mas sim a localização do imóvel, determinando que ITR incidiria em imóveis localizados fora da zona urbana. Então, olha, ele já nos deu aqui um parâmetro de compreensão, né? E o artigo 29 vem dizer: o imposto de competência da União sobre a propriedade territorial rural tem como fato gerador a própria propriedade, o domínio útil e a posse do imóvel de natureza, pela sua natureza. Então, esse é um aspecto que nós devemos aqui, né, observar. Esse é um aspecto que nós devemos considerar. O próprio Código Tributário Nacional veio e tratou desse tema. O próprio Código Tributário Nacional diz: olha, está fora da área urbana, paga imposto territorial rural. Está dentro da área urbana, paga IPTU. Então, ou seja, olha o que diz novamente na íntegra o artigo 29. O imposto de competência da União sobre a propriedade territorial rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel por natureza, como definida na Lei Civil, localização fora da zona urbana do município. E aí você vai perguntar, André, bom, se o ITR é de competência federal, o IPTU é de competência, né? A quem compete receber o imposto territorial urbano do município. Já que o imóvel está localizado no município, o IPTU vai para o município, o ITR vai para a União. Então é importante que nós tenhamos também essa compreensão, né, do direito tributário, ou seja, da responsabilidade, do interesse sobre os impostos que são gerados pelas propriedades territoriais, sejam elas rurais ou sejam elas urbanas. Então, o Código Tributário ele tem um parâmetro meramente geográfico espacial para se determinar se é urbano ou rural. Já o Estatuto da Terra não tem esse mesmo critério. Ele diz, olha, o que importa é se o prédio é rústico e qual é a atividade desenvolvida naquele prédio. Quando eu digo prédio, é imóvel, tá? Prédio rústico ou prédio urbano, ou não rústico, por exemplo. Então, nós temos aqui definições diferentes, mas também por critérios diferentes. Um é cobrança de impostos, o outro é a caracterização do próprio imóvel.
O Francisco Rezec ainda trata desse tema de uma forma importante. Ele diz, olha, percebe-se dessa forma que a legislação tributária confundiu o imóvel localizado na zona rural com aquele destinado à atividade agrícola. E isso é importante por quê? Porque eu posso ter um imóvel destinado a uma atividade urbana localizado na área rural. Então, olha como isso é interessante. Né? O próprio artigo 15 aí, olha só, o Decreto-Lei 57 de 18 de novembro de 66, qual por intermédio do artigo 15 revogou o critério de destinação como sendo adotado para a cobrança do ITR. Olha só o que fala o artigo 15, então, a pacificação do tema. O disposto no artigo 32 da Lei 5.172 de 66 não abrange o imóvel que comprovadamente seja utilizado para exploração extrativa vegetal, agrícola e pecuária industrial, incidindo sobre o mesmo o ITR e demais tributos com o mesmo cobrado. Então, olha só o que aconteceu. Aquela dúvida que foi gerada pela lei anterior, agora ela foi pacificada. Não importa a sua localização física, importa a sua utilidade, já que nós falamos que é extremamente importante dar à terra essa função social. Então, a utilidade, ela ocorre, ela existe, e ela é também agora utilizada como um parâmetro para a cobrança de impostos. Né? Olha aí a jurisprudência a respeito. Imposto predial. Critério para a caracterização do imóvel como rural ou como urbano. Então, como é que se define isso? A fixação desse critério para fins tributários e princípio geral do direito tributário, e, portanto, só pode ser estabelecida por lei complementar. E o Código Tributário Nacional, segundo a jurisprudência do STF e lei complementar, inconstitucionalidade do artigo 6º e seu parágrafo único da Lei 5.868 de 72, uma vez que, não sendo lei complementar, não poderia ter estabelecido critérios para fins tributários de caracterização do imóvel como rural ou urbano, diverso daquilo que diz o artigo 29 e o artigo 32 do Código Tributário Nacional. Recurso conhecido e provido, declarando a inconstitucionalidade do artigo 6º e seu parágrafo único da Lei 5.868, ou seja, vale o que então? Vale o que nós vimos aí no artigo 15, ou seja, que leva em consideração a atividade que se realiza e não só a localização do imóvel. Olha uma outra jurisprudência. Tributário, IPTU, ITR, imóvel, exploração extrativa vegetal, artigo 32 do CTN. Primeiro, o artigo 15 do Decreto-Lei 57/66 exclui a incidência do IPTU aos imóveis cuja destinação seja comprovadamente de exploração agrícola, pecuária ou industrial, sobre os quais incide o Imposto Territorial Rural ITR, de competência da União. Tratando-se de imóvel cuja finalidade é a exploração extrativa vegetal ilegítima, é a cobrança pelo município, do IPTU, cujo fato gerador se dá em razão da localização do imóvel e não da destinação econômica. Por quê? Porque ela é ilegítima. Olha só, se fosse uma exploração extrativa vegetal legítima, pagaria o ITR. Como ela é ilegítima, ou seja, não se considera então essa atividade extrativista uma atividade legal, pode o município cobrar o IPTU. Então, esse é um fato importante, ou seja, aí nós não estamos tratando da produção agrícola, nós estamos tratando em que o fato gerador se dá em razão da localização do imóvel e não da destinação econômica. Por que não da destinação econômica? Porque ela é ilegítima. Se ela fosse legítima, seria uma propriedade rural, cobraria o ITR. Como ela é ilegítima, vai pela localização do imóvel e não pela atividade realizada, já que é uma atividade ilegítima. Tá? Então é importante dizer isso também. Se a atividade é ilegítima, não será beneficiada por ser considerada como uma propriedade rural. Então aí será utilizada como uma propriedade urbana. Exemplo,
exemplo. Um exemplo absurdo, mas é um exemplo, né? Na hipótese de alguém ter uma grande plantação de maconha dentro da sua casa ou no seu quintal, né? O cultivo, a plantação, né, ali da planta é agrícola? É. Eu vou pagar ITR então daquela casa, daquele lote, daquele terreno? Não. Por quê? Porque é ilegítimo, tá? Se fosse legítimo, se é uma pequena horta, por exemplo, dentro da cidade, né? Normalmente você vê hortas ali dentro de áreas urbanas. É possível reconhecer a atividade rural e pagar o ITR? É possível. Ao invés de pagar o IPTU, pagaria o ITR daquela área urbana, ou seja, que está, não é área urbana, de uma propriedade rural, que tem uma atividade rural dentro de uma área urbana. Então é possível, é isso que diz a lei. Né? Vocês podem, às vezes, conhecer alguém que tem um lote, que tem lá uma hortinha e paga o IPTU. Tudo bem, é porque ele não foi atrás para a afetação, para o reconhecimento da propriedade rural ou da atividade rural que ele realiza naquele imóvel que está localizado dentro da área urbana. Então, não há esse impedimento, como eu estou dizendo aqui para vocês, nos termos da lei. Está aqui, não sou eu que estou dizendo. É o próprio dispositivo legal e a jurisprudência que confirma esse fato. Então, desta forma, é válido mencionar que os critérios estabelecidos pelo Código Tributário para a cobrança do IPTU ou de ITR estão plenamente em vigor. Critérios estes que são considerados como regra geral. A única exceção, né, ela ocorre aí quando existe um imóvel de atividade rural em zona urbana, sendo que sobre esta situação excepcional já ficou consignado que caberia o critério da finalidade, da destinação como elemento identificador. Então, aquele lote dentro da cidade, lá no meio da cidade, em que a pessoa tem uma hortinha para vender ali aquelas verduras e legumes, pode, de acordo com o Código Tributário Nacional, ser considerado uma área de exploração rural dentro da zona urbana. Então, aí não pagaria IPTU e pagaria o ITR. Então, esse é um fato extremamente interessante que vocês com certeza conhecem. Toda cidade tem uma hortinha no meio da cidade e que, às vezes, por falta de conhecimento, a pessoa continua pagando aí o IPTU e não o ITR. Olha, o Gustavo está perguntando. Apenas para a finalidade de vender seria considerado ITR? Olha só, Gustavo, isso é um fato interessante. Precisa vender? Eu posso ter, por exemplo, a produção para consumo pessoal, né? Nós sabemos que existe propriedade rural, né? Que é a propriedade ali de atividade familiar, que é só para o consumo e excepcionalmente vende o excedente, né? Ainda assim, pode ser considerado como utilidade rural, atividade rural, mesmo que não tenha finalidade de venda, entendeu? Agora, você vai me perguntar o seguinte, aí vem o detalhe, olha só. No fundo da minha casa, por exemplo, aqui na minha casa eu tenho algumas jardineiras onde a minha esposa planta temperos. Eu posso considerar, e é só para consumo pessoal, eu posso considerar como uma utilidade rural? Não. Por quê? Porque não é um prédio rústico. Olha como é diferente. Né? Se fosse uma grande área onde tivesse terra tombada, onde eu plantasse, aguasse, produzisse, né? E o prédio fosse rústico, aí seria uma atividade rural. Como o prédio não é rústico, eu posso ter, mas a finalidade não é produzir para o consumo. Né? Eu posso produzir, mas não é dessa produção que nós nos alimentamos ou sobrevivemos. Então, fica esse detalhe também, tá, Gustavo? Se ficar alguma dúvida, aí você pode me perguntar. Classificação do imóvel rural. E aí vem para complementar o que eu acabei de dizer para vocês. Né? Essa complementação é para que vocês possam relembrar aquilo que vocês já aprenderam aqui comigo no direito agrário. Tá? Ou seja, como é que nós classificamos as propriedades rurais? Né? Então, nós temos uma classificação chamada de classificação estatutária, ou seja, de acordo lá com o Estatuto da Terra, no seu artigo 4º, né, nós temos a propriedade familiar, que está lá presente no inciso 2, nós temos o minifúndio, que está presente no inciso 4,
nós temos o latifúndio no inciso 5º, e nós temos a empresa rural no inciso 6º. Ou seja, né, enquanto a Constituição Federal divide em pequena propriedade, média propriedade e propriedade produtiva, o Estatuto da Terra tem uma classificação maior. Ele divide em 4: propriedade familiar, minifúndio, latifúndio ou empresa rural. A Constituição Federal não. A Constituição Federal, no inciso 180, no artigo 185, dividiu só em 3: pequena propriedade, média propriedade e propriedade produtiva. Né? Então, na verdade, o que nós observamos aqui é que o Estatuto da Terra, ele cumpriu a sua missão, ele cumpriu a sua função. Ou seja, ele explicou, ele expandiu os dizeres da própria Constituição Federal. Então, na verdade, ele criou uma subcategoria ali no meio, né, para poder enquadrar de fato todo mundo. E olha só, né, essa propriedade familiar, como eu já disse, que está lá inscrita no inciso 2 do artigo 4º, que nós já até falamos sobre ela, é o imóvel rural que direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, que lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros, eventualmente, né? Agora, quando nós tratamos desse aspecto, eu posso, por exemplo, desapropriar uma propriedade familiar para reforma agrária? Não, porque ela não vai cumprir a sua função, ela não vai cumprir a sua finalidade, né? Que é, da maior forma possível, novamente, fixar o homem na terra. Então, essa compreensão da propriedade familiar, ela é importante por quê? Porque ela também blinda esse proprietário, por exemplo, né, da penhora desse imóvel pela dívida, assim como acontece com o único imóvel residencial. A pequena propriedade ou a propriedade familiar, onde o agricultor mora e ali produz com a sua família, ela é impenhorável também, né? Então, isso é importante. Ou seja, né, não é viável, por exemplo, utilizar essa propriedade para reforma agrária. Além disso, de acordo ainda com Francisco Rezec, a propriedade familiar, portanto, é a menor propriedade possível que seja capaz de garantir o desenvolvimento equilibrado e rentável de uma atividade agrária. E aí, logicamente, que nós temos tamanhos diferentes dependendo da região onde isso vai acontecer, né? Então, dentro dessa perspectiva, quais são os elementos constitutivos da propriedade familiar? Primeiro, a exploração direta e pessoal da terra pelo agricultor e sua família. Segundo, a área ideal para cada tipo de exploração, conforme a região. Possibilidade eventual de ajuda de terceiros. Então, por exemplo, eu tenho uma propriedade familiar, eu vou tirar leite. Existe um tamanho mínimo para poder sustentar uma vaca ali dentro, né? Então, ou seja, são esses critérios que são utilizados, a necessidade, o tamanho que vai gerar ali a utilidade daquela terra. Além disso, né, nós temos aí também, como diz o Marx, que o espaço fundiário pode atingir o maior número de famílias. E essa é a razão para que o plano da reforma agrária e de colonização, que já se fizeram o Brasil ter adotado como dimensão ideal do imóvel, da propriedade familiar, e a democratização do acesso à terra, portanto, consiste na melhor distribuição de terras a quem dela precisa produzir. Então você vai perguntar assim, André, qual que é o menor tamanho de uma propriedade familiar? Seria o menor módulo destinado para a reforma agrária, numa determinada região, é lógico, né? Na Amazônia Legal terá que ser um módulo, uma área maior. Aqui, em outras áreas onde você pode utilizar melhor a terra, serão áreas menores. Então, esses lotes, esses módulos aí a serem utilizados, têm como finalidade, têm como objetivo aí, logicamente, a produção de alimentos, a criação de animais e assim por diante. Então, todos esses aspectos são utilizados para que nós possamos compreender
o que é aí a propriedade familiar. Qual é o menor tamanho? É o menor tamanho necessário para a produção daquele tipo de extrativismo agrícola, né? Seja agrícola, pecuário ou assim por diante. O minifúndio. O que é o minifúndio? Imóvel rural de área que possibilite de área e possibilidades inferiores à propriedade familiar. E esse tipo de propriedade não possui dimensão mínima para se tornar apta à correta exploração que garanta a subsistência ou progresso social e econômico, não sendo possível desenvolver uma atividade agrária rentável e sustentável. Então, é aquela menor área que eu disse para vocês que pode ter uma escritura agrícola, né? No caso, um alqueire e uma quarta de terra, independentemente se você está no estado de Minas Gerais ou em outro estado. Então, essa é a menor área onde se pode ter uma escritura. Ou seja, dá para sobreviver ali, é muito difícil, porque é uma área extremamente pequena. Então, por ser difícil sobreviver ali naquela área, é chamada de minifúndio, ou seja, não vai trazer, não vai gerar ali a mesma possibilidade, né, não vai gerar ali a mesma capacidade de subsistência da família naquela área rural. Né? A propriedade familiar é uma área maior, o minifúndio é a menor área rural possível, que nem sempre cumpre ali a sua função social, ou seja, não tem muitas vezes a dimensão necessária a ser utilizada para a produção, para a subsistência, né, de alimentos e sobrevivência daquela família na sua extensão. A existência do minifúndio proporciona a miséria da população campesina, o êxodo rural e a improdutividade do imóvel rural. E esse tipo de propriedade não deve ser estimulado pela política fundiária capaz de proporcionar o desenvolvimento econômico, social do agricultor, de sua família e da sociedade. Ou seja, então, mesmo a reforma agrária não pode ali ser composta de lotes muito pequenos, que impeçam a pessoa de produzir. Né? O minifúndio não é o objetivo da reforma agrária. O objetivo mínimo da reforma agrária seria a propriedade familiar. Esta é, então, a quantidade ideal de terra que existe sobre esse aspecto, ou seja, aquela capacidade, aquela atuação do proprietário rural capaz de subsistir, capaz de produzir, capaz de ali sobreviver da produção da produção do seu patrimônio, da produção daquilo que ele de fato produz na terra. Então, o minifúndio não é, logicamente, o objetivo da reforma agrária. Já o latifúndio, ele vai tratar de uma extensão de terra maior. O latifúndio já é uma quantidade, uma faixa de terra maior. Né? De acordo com o inciso 5º aí, do artigo 4º do Estatuto da Terra, o imóvel rural considera-se, então, latifúndio imóvel rural que, letra A, exceda a dimensão máxima fixada na forma do artigo 46, parágrafo 1º, a linha B desta lei, tendo em vista condições ecológicas, sistemas agrícolas regionais e o fim a que se destine. Letra B, não excedendo o limite referido na linha anterior e tendo área igual ou superior à dimensão do módulo de propriedade rural, seja mantido inexplorado em relação a possibilidades fiscais, econômicas e sociais do meio, como fins especulativos, ou seja, deficiente e inadequadamente explorado, de modo a vedar-lhe a inclusão no conceito de empresa rural. Então, ou seja, são áreas muito extensas que produzem pouco, por exemplo. Isso é a espécie de um latifúndio. Né? Dessa forma, nós temos que compreender o latifúndio de duas formas, de dois modos. O primeiro deles é pela sua dimensão, pelo seu tamanho. E o segundo deles, pela exploração. Então, nós temos aí esses aspectos, ou seja, tanto tem que ter a exploração e tem que ser capaz de gerar produtividade, como também
pelo seu tamanho, né? A primeira impõe-se quanto ao imóvel possui dimensão maior do que os 600 módulos fiscais. Nós já vimos isso lá nas aulas anteriores, qual é o tamanho dos módulos. Enquanto que a segunda são os imóveis rurais que não atingem o mínimo e o mínimo nível de produtividade exigido pela legislação vigente. Então, vocês já conseguem perceber que o latifúndio é o grande objeto, para a reforma agrária. O Murilo pergunta aqui qual o tamanho dos lotes dos assentamentos de reforma agrária. Murilo, vai depender da região, tá? Vai depender da região. Nós temos aí, por exemplo, lotes de 5 alqueires, lotes de 7 alqueires, lotes de 11 alqueires. Então, ou seja, vai depender muito da região, vai depender do projeto da reforma agrária daquele local, né? Levando-se em consideração a capacidade produtiva da área e levando-se em consideração também a determinação legal da proteção ecológica. Então vai depender o seguinte, olha, eu posso explorar quanto daquela área? Eu posso explorar 20%? Eu posso, eu posso explorar 80%? Eu sou obrigado a preservar 20%? Pode ser uma área menor. Eu sou obrigado a preservar 50%? Tem que ser uma área maior. Então, vai depender muito do local onde a reforma agrária acontece, tá bom, Murilo? Não tem como eu te dizer exatamente o tamanho, não é um tamanho padrão. Vai depender da área onde o assentamento for criado. Então, e é uma pergunta extremamente interessante. É difícil o fato de que nós não temos aí uma resposta objetiva, porque, como eu disse, vai depender muito sobre esse aspecto, né? Quando nós aí acessamos os sites, os links do governo, nós vamos ver alguns critérios próprios, né? Eu vou até colocar depois aqui para vocês no chat sobre a reforma agrária, essa estruturação, todos esses critérios. Mas até nós vamos aí também mais para frente poder falar sobre isso, já que o nosso próximo tópico é específico sobre a reforma agrária, tá? Então eu vou deixar para falar de forma mais aprofundada aí, né, citando alguns exemplos concretos aí sobre os tamanhos dos módulos para a reforma agrária na nossa próxima aula, quando nós acessarmos aí o nosso próximo conteúdo. Tá, Murilo, eu postei aqui para você um link do site do governo, do INCRA, que fala um pouquinho dos programas aí de reforma agrária, tá bom? Vamos aí dar continuidade então, pessoal. E por fim, de acordo com o Estatuto da Terra, nós temos então a empresa agrária rural. A empresa agrária rural é aquela empresa que tem uma finalidade basicamente industrial, mas ela está localizada no meio rural. Então, de acordo com o inciso 4º, perdão, inciso 6º, ele vai dizer que é o empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que explore econômica e racionalmente imóvel rural dentro de condição de rendimento econômico, né, da região em que se situe e que se explore a área mínima agricultável do imóvel segundo padrões fixados pública e previamente pelo Poder Executivo, e para esse fim equiparam-se as áreas cultivadas, as pastagens, as matas naturais e artificiais e as áreas ocupadas com benfeitorias. Além disso, nós temos aí também, né, uma outra verificação de acordo com a doutrina do Francisco Rezec, que define também a empresa rural ou agrária como um empreendimento de maior vulto, organização e rentabilidade, a que a propriedade familiar, alcançando níveis de produção pública e previamente definido pelos órgãos governamentais. Qual é o exemplo que nós temos então de uma empresa rural ou agrária? Uma usina, né? A usina tem finalidade rural e agrária, ela está localizada, mas ela tem grandes proporções de atuação. Quais são as principais características dessa empresa rural, né? Primeiro, é um empreendimento baseado na exploração da atividade agrária. 2, pressupõe o estabelecimento composto de uma área de imóvel rural. Terceiro, finalidade ao lucro. E quarto,
né, é a natureza civil, é de natureza civil, portanto, não é comercial e nem industrial. E esse é o detalhe, né? Se ela tiver a característica industrial ou comercial, ela já pode sofrer ali um outro enquadramento, tá? Então, por exemplo, um empregado da usina, se ele trabalha no escritório, ele não é considerado como um, um empregado rural, ele é considerado como um empregado urbano. Se ele trabalha na produção, ele é considerado como um empregado rural. Então, esse é um outro critério também abordado aí pela Justiça do Trabalho para se considerar se a atividade ela é rural ou se a atividade ela é urbana também. Então é um outro aspecto, né? Vocês vão vendo, ó, a gente vai falando sobre direito agrário, direito civil, direito constitucional, direito ambiental, direito tributário, direito trabalhista, e tudo isso está diretamente aqui relacionado. O Estatuto da Terra, lá no artigo 25, diz o seguinte: que a área utilizada nas várias explorações represente percentual igual ou superior a 50% da sua área agricultável, equiparando-se para esse fim as áreas cultivadas, as pastagens, as matas naturais e artificiais e as áreas ocupadas com benfeitorias. Letra B. Que obtenha rendimento médio nas várias atividades de exploração igual ou superior ao mínimo fixado em tabela própria, periodicamente revista e amplamente divulgada. Que adote práticas conservacionistas e que empregue no mínimo tecnologia de uso corrente nas zonas em que se situe. Que mantenha as condições de administração e que as formas de exploração social estabelecidas como mínimas para cada região, portanto, observa-se que a empresa rural tem finalidade bem diversa da propriedade familiar, considerando que a sua maior finalidade é a exploração ostensiva, ou seja, em grandes campos, em grandes áreas do imóvel rural, garantido a máxima utilização para a finalidade do lucro e não apenas a produção de subsistência. Então, a análise que nós fazemos aqui é uma análise extremamente importante, né? É uma análise que vem de encontro aí a este objetivo, pessoal. E aí, então, né, com relação aqui a essa classificação constitucional, nós vamos dar sequência, então, na nossa próxima aula, tá, pessoal? Próxima aula, nós vamos, então, tratar deste tema novamente, vamos continuar aqui sobre este assunto, tá? E aí, eu, desde já, agradeço aqui a presença de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. E aí, na próxima aula, nós continuamos a falar deste tema, pessoal. Fiquem com Deus, um forte abraço a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. Boa noite e até a próxima, pessoal. O professor, deixa eu fazer uma pergunta. Oi, Milena, pode falar. Essa divisão de terra, de reforma agrária, o senhor não acha que gera, assim, vamos dizer, uma disputa de classes, vamos dizer assim, uma rejeição por parte da elite? Com certeza, até porque os proprietários das áreas que são objeto de reforma agrária é a elite, né? Então, o que se deve levar em consideração, Milena, é o seguinte: não é porque a pessoa tem muito que ela vai perder para a reforma agrária. É a pessoa que tem uma grande área de terra improdutiva, ou que tem uma área de terra que foi adquirida, por exemplo, de forma ilícita, de forma ilegal, pela grilagem e assim por diante. Então, a compreensão que se tem é errada, né? O processo da reforma agrária ele tem que se basear no quê? Em critérios técnicos. E esse é o grande problema. Quando isso não acontece, é onde geram os conflitos rurais. Eu não posso pegar uma fazenda produtiva, uma fazenda que a pessoa comprou com o fruto do seu trabalho, né? É uma fazenda legalmente adquirida e produtiva, e desapropriar para a reforma agrária. Não é essa terra. Esse é o grande problema, né? Onde muitas vezes o processo da reforma agrária ele acontece errado.
A terra que tem que ser destinada para a reforma agrária, primeiro, são aquelas terras devolutas que nós já vimos, é a terra improdutiva, é a pessoa que tem uma propriedade rural e essa propriedade rural não cumpre a sua finalidade social. Então, esse é o grande problema. Você tem toda a razão naquilo que você coloca. E isso acontece muitas vezes por culpa do próprio governo, né, que fazia antigamente reformas agrárias de terras produtivas. A pessoa comprou, a pessoa trabalhou, a pessoa cresceu e depois perde para a reforma agrária por uma indenização que não, que não é justa. Então, esse é o grande problema, Milena. Certinho, professor, obrigada. Ah, eu que agradeço. E é excelente a sua pergunta, porque é aí que mora o conflito. O conflito mora quando a reforma agrária é mal feita. Quando a reforma agrária ela é feita sobre terras produtivas, terras legais que foram adquiridas corretamente. Esse é o grande problema. Então, tem muita terra devoluta, tem muita terra improdutiva. Né? Só que é difícil. Muitas vezes o próprio, né, movimento dos trabalhadores sem terra não quer uma área de difícil acesso, não quer uma área que você tem que começar do zero para poder produzir. Né? Muitas vezes eles querem desapropriar áreas que já estão produzindo. E esse é o grande problema, por isso que gera o conflito da terra no Brasil. Exatamente também, Murilo. O fato também que muitos aqueles que se colocam na condição de sem terra, que querem ser produtores rurais, na verdade estão ali em busca de vantagem econômica injustificada e depois vende sem autorização legal, porque não pode vender essas áreas. Eles vendem, né, faz lá um contrato de gaveta, vende, e aí, logicamente, que aquilo que era para ser uma propriedade familiar vai voltar a ser um latifúndio, conforme o exemplo que eu passei para vocês, né? A pessoa vai lá, começa a comprar todas as áreas em volta e volta a ser uma fazenda de novo. Então, também não cumpriu a sua finalidade. Você também tem razão. Ô, professor, mas como que é feita essa fiscalização das terras improdutivas? Então, aí que é o detalhe. Quem tem que fazer é o Estado. Né? Por exemplo, eu tenho uma propriedade rural. Como é que eu vou saber se ela é produtiva ou não? Primeiro, pela declaração de imposto de renda do proprietário. Olha, ele está vendendo gado, ele está vendendo soja, ele está vendendo milho, está tirando nota fiscal, está pagando imposto. Então, esse é um primeiro aspecto. Então, você pega primeiro, com base na Receita Federal, por exemplo. Você pega a declaração de imposto de renda. Olha, essa pessoa tem um sítio. O que esse sítio produz? Nada? Como não produz nada? Como essa pessoa nunca vende nada? Vamos lá fiscalizar. Chega lá, olha, não produz por quê? Porque eu consumo tudo, eu não vendo. Então tá, você é você é uma propriedade familiar. Muito bem, uma propriedade pequena, familiar se enquadra. Agora o cara tem uma grande fazenda que não produz nada, que não declara imposto, que não vende, que não produz. Vai à fiscalização para ver, olha, você está produzindo? Ou você está produzindo e está sonegando imposto, ou você não está produzindo. Se não está produzindo, a propriedade é improdutiva e pode ser desapropriada para a reforma agrária. Então, assim, fiscalizar não é difícil. Primeiro você filtra pela produção, pela declaração de produção, e depois você faz a fiscalização em loco pelos fiscais do INCRA. Ah, sim, professor, entendi. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Boa noite para o senhor. Semana que vem. Boa noite, Milena. Um abraço. Oi, Kleber. E essas terras desapropriadas, ela paga um preço justo de mercado para o proprietário ou tem uma estipulação pelo governo? Esse é um outro problema. Existe uma tabela do governo que estipula o preço médio da terra, entendeu? Que nem sempre é equivalente ao valor de mercado. Então, normalmente é menor do que o valor de mercado, esses valores. E esse é um outro grande problema. Por isso que os processos de desapropriação demoram muitos anos. Né? Por quê? Porque fica se discutindo o valor. Enquanto não se discute o valor, enquanto não existe uma antecipação do pagamento, não pode acontecer reforma agrária. Eu não posso tomar a terra de alguém sem pagar por ela, entendeu? Então, normalmente é por um valor abaixo do valor de mercado. E aí é onde gera a discussão. E eu digo discussão judicial. Ah, sim. Olha só, pergunta aqui da Luziane. Interessante sua pergunta, Luziane.
como fiscaliza quem recebe a terra se é uma pessoa que tem condição de trabalhar na terra? Então, esse é um fato importante, porque existe um cadastro. Esse cadastro é feito no INCRA. Então, primeiro, quem é essa pessoa? Qual a idade dessa pessoa? Tem força produtiva? Não tem? Tem experiência de trabalho na terra? Deveria também ser feito um filtro antes da doação dessas terras. Não é para qualquer pessoa, né? E nós vemos que tem muita falha. Eu conheço muita gente que nunca pisou na terra, que nunca produziu, que não sabe como produzir, que não tem origem rural e recebe terra de reforma agrária. Então, esse filtro que deve ser feito pelo INCRA também, por esses movimentos sociais de reforma agrária, tem que ter um controle também sobre quem vai receber a terra, né? Então, essa é uma pergunta interessante, que aí vem de acordo com o que o Murilo falou. Essas pessoas que não têm esse vínculo com a terra, pega e vende, pega e abandona e vai para um outro assentamento pegar e vender de novo. Então, esse é um outro fato aí, Luziane, que é também uma falha no processo de reforma agrária, quando a terra entrega para quem não tem a finalidade, o foco de ser um produtor rural. E é falha do Estado, é falha do processo de reforma agrária. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma dúvida? Pessoal, vamos lá então. Boa noite a todos, tá? Fiquem à vontade, quando vocês quiserem perguntar, pode mandar o WhatsApp, se tiver com alguma dúvida lá, viu alguma matéria jornalística, ficou sabendo de alguma coisa, manda um WhatsApp para mim. Né? Professor, olha, tô vendo isso aqui, lembrei da tua aula, tal. Pessoal, eu fico muito feliz quando isso acontece, tá bom? Um abraço a todos, bom descanso e até semana que vem.